Que o carro do Aston Martin 2026 está uma draga, isso todo mundo já sabe, mas hoje no site da Aston Martin foi publicada uma entrevista com o Adrian Newey que de certa forma explicou os motivos desse fracasso e também aí deu um pouco de esperança, dizendo que a equipe vai trazer atualizações e fez mudanças que podem aí fazer com que a equipe tenha um upgrade de desenvolvimento, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. Recado rapidinho, ó. Essa camiseta aqui que eu estou usando em alguns outros modelos e também miniaturas como esta daqui do George Russell estão em liquidação, tá? Eu estou liquidando tudo, camisetas a R$ 39,90, miniaturas a R$ 99,90. Só me chamar ali no WhatsApp e perguntar ali os modelos que você quer, tamanhos e tudo mais, calculamos o frete e eu mando para você, ó. Então me chama ali no WhatsApp porque tá acabando. Foi publicado hoje no site da Aston Martin uma entrevista com o Adrian Newey, onde ele fala sobre muitas coisas e obviamente tem que falar do desempenho péssimo, horroroso desse carro da Aston Martin na temporada de 2026. Ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou o seguinte, que eles só começaram a trabalhar no carro de 2026, ali seriamente no carro de 2026, em meados de março de 2025, e que só conseguiu levar o modelo para o túnel de vento em meados de abril, e que isso deixou eles vários meses atrasados em relação aos rivais, e isso que é uma coisa que eles precisam superar. Aí ele falou do chassi, que ele falou que o chassi que ele está com excesso de peso considerável e que parte disso deve-se à integração da unidade de potência e aos problemas que eles tiveram que resolver com a Honda, que também, né, ele reconhece que eles também não fizeram um trabalho tão bom quanto deveriam ter feito com relação a reduzir o peso do carro. Então o peso do carro, se eu não me engano, é 768, que é o peso mínimo, né? E eles estão ali com 20 quilos a mais de peso do carro, né? Então ele falou assim, que quando se projeta com pressa, né, o carro, o peso é a primeira coisa que sofre porque não há tempo para otimizar tudo completamente. E aí ele aqui assumiu a responsabilidade de uma coisa também interessante, que ele falou assim, que aerodinamicamente que ele também tomaram uma direção ousada que foi em grande parte impulsionada por ele, Adrian Newey, né? E obviamente, né, se o Adrian Newey está falando que tem que seguir esse caminho, quem que vai questionar o cara, né? E aí ele falou o seguinte, ó, sem o luxo de explorar vários conceitos em profundidade, porque o tempo estava contra nós. E aí ele falou assim, ó, e ele disse também assim, que ele não diria assim que eles tomaram uma direção errada, assim, que fundamentalmente até o que ele pensou até faz sentido, mas só que na prática, assim, apresentou alguns problemas e desafios, né, que eles não estavam prevendo, mas que a equipe está trabalhando ali dia e noite na fábrica para tentar corrigir. E aí ele fala de outra coisa também interessante, que me lembrou até da época do Sebastian Vettel lá na Aston Martin, porque o Vettel já comentava já deixou ali nas entrelinhas algumas coisas também relacionadas a isso, que ele falava o seguinte, ó, que eles estavam dependendo de ferramentas e processos, né, que haviam sido remendados e improvisados ao longo dos anos, e que alguns deles ainda vinham da época da equipe Jordan. Ou seja, a Jordan, cara, ela deixou de existir em 2005 e os caras ainda estavam usando processos ali, procedimentos que eles usavam na época da Jordan, para você ver ainda como que era, né? Como que ainda tem alguma coisa errada ali, né? Como que eles ainda têm alguma coisa para, digamos assim, para melhorar, para percorrer, né? Aí ele fala o seguinte, ó, em algum momento um sistema que apenas um amontoado de remendos deixa de ser adequado, e era essa a situação que tínhamos chegado. Então ele complementa, né, que o resultado foi uma montagem de carro muito frustrante, as peças não estavam sendo encomendadas no momento certo, não porque as pessoas não estivessem fazendo o seu trabalho, mas porque o sistema estava falhando. E aí ele falou, né, que com certeza aproveitamos esse período difícil como uma oportunidade para reformular completamente a nossa maneira de trabalhar. Enfim, a gente sabe que dinheiro para Aston Martin não é problema, embora tenha teto orçamentário e tudo mais, né? Então vamos ver o que foi esse processo que eles reformularam tanto, que a esperança que eles têm aí para conseguir para 2027, quem sabe se tornar uma equipe mais competitiva, como chegou a ser lá em 2023, por exemplo, né, no começo, quando conseguiu enfileirar vários pódios. Outra questão que ele também falou é que ele teve problemas de saúde durante esse processo. Ele falou assim, ó, não estava 100%. Aí ele fala, né, que está bem agora, mas foi um período difícil. Como eu disse antes, quando chove
né? Bastante, né? É aquela coisa, né? Quando chove M, nunca é garoa, né? Daí ele falou assim, ó, que na verdade ele não estava 100% ano passado, que ele teve que equilibrar saúde e trabalho com muito mais cuidado. E isso, obviamente, também, com certeza, né, teve um impacto ali em todo o processo de desenvolvimento do carro da Aston Martin. Se o cara não está 100% bem de saúde, tem que às vezes deixar de trabalhar para enfim, cuidar da saúde, obviamente que tem alguns atrasos, algumas coisas ali que ficam mais complicadas, mas que agora ele já está 100% recuperado, 100% aí pronto para o trabalho. Mas 2026 ainda não está perdido, eles vão trazer atualizações para o GP da Hungria e para ambos os carros, né, tanto do Alonso quanto do Stroll, e ele fala o seguinte, que os principais elementos estruturais permanecem os mesmos, a arquitetura do chassi, a caixa de câmbio não mudam fundamentalmente, mas reduzimos o peso de ambos, o que exigiu uma nova homologação e testes de colisão do chassi dianteiro. Suspensão dianteira permanece inalterada, a suspensão traseira foi ligeiramente revisada, desenvolveram um novo bico e revisamos substancialmente as superfícies aerodinâmicas. Portanto, embora a parte estrutural seja semelhante, trata-se de um grande pacote aerodinâmico aliado a uma significativa redução de peso. O objetivo é chegar muito perto do limite de peso. E também falou sobre a questão da Honda, né, que a Honda ainda não vai ter nenhum tipo de atualização ali, pelo menos até as férias de verão, que vão gastar ali fichas mais para 2027. E por último ele falou sobre o Fernando Alonso, né? Ele falou que o Fernando Alonso, né, o Alonso vai continuar na equipe ali, já tá com 40 aí, o Alonso tá com 45, né? Vai continuar na equipe? O Alonso falou que vai depender do resultado dessas atualizações, desse desenvolvimento. Ele falou assim que o Alonso ele quer ver progressos claros e tangíveis, e aí ele continua para 2027. Você acha que o Alonso ainda vai esperar mais né? Ainda tem esperança de pelo menos ganhar uma corrida com esse carro da Aston Martin? Vamos aguardar. Eu sinceramente torço, né, para que a Aston Martin, enfim, consiga melhorar, não só a Aston Martin, mas todas as equipes que estão mais atrás ali, que melhorem, que deixem um grid cada vez mais compacto, como a gente terminou, né, a Fórmula 1 2025 ali, do primeiro ao 20º, todos dentro do mesmo segundo. É isso que a gente quer ver e esperamos realmente que a Aston Martin consiga evoluir e que, né, será que o Adrian Newey vai conseguir mais um projeto vencedor ali nos próximos anos, né? Enfim, fica aqui nossa esperança, fica aqui o nosso aguardo, vamos esperar, mas quero saber aqui nos comentários o que vocês acham desse carro da Aston Martin, dessa melhoria prometida pelo Adrian Newey, e se o Fernando Alonso fica para 2027. Comentem aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.